Graça e paz, meus irmãos, que a paz do nosso Deus esteja com todos vós, em nome do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hoje eu gostaria de meditar convosco uma palavra que está no livro de Atos, capítulo 16, no seu versículo 16 também. Amém? Gostaria de falar um pouco sobre a possessão demoníaca, o exorcismo, que muitos chamam de libertação, quando a Bíblia, na verdade, diz que libertação é outra coisa. Libertação é conhecer a verdade, não é? As Escrituras, e a verdade é Cristo. Quer dizer que uma pessoa, quando conhece a verdade, conhece Cristo, só assim é que ela é liberta, e não exorcismo, como às vezes se faz essa confusão. Mas aqui, essa passagem é sobre exorcismo, ok? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos então ler a palavra, do nosso Deus. E aconteceu que, indo nós ao lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava um grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse: Espírito, em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E o espírito, na hora, saiu. Amém? Nós vemos muito nós vemos em alguns lugares, em algumas denominações, essa exaltação a pessoas possessas, quando estão possessas, e se dá um papel muito relevante no caso, ao espírito maligno que fala na boca daquela pessoa quando ela está realmente possuída, que possui o corpo dela, e eles usam são usados esse momento para atrair as pessoas para a igreja, para mostrar que há poder naquele lugar. E muitos até consultam esses espíritos para falar a verdade. Quer dizer, o espírito, essas pessoas possuídas sobem para o altar das igrejas e são os protagonistas dos cultos. O que ele fala é que é verdade. O pastor usa as falas e aquilo que o espírito maligno fala para fazer as pessoas entrarem em campanhas, para as pessoas aderirem àquilo que eles falam, para convencê-las de que aquele lugar é de Deus e que o que eles fazem ali ou o que eles mandam é o certo. E é o que nós vemos mais ou menos aqui, não é? Essa mulher, ela estava possuída, e o seu dono, é muito importante nós percebemos aqui, o seu dono, ou aquele que possuía, que era essa altura que estamos a falar aqui, havia os escravos, os servos, não é? E ela era serva ou escrava desse homem. Esse homem tinha um poder, exercia um poder social sobre ela. Então, ela, com essas adivinhas, trazia lucro. E nós precisamos analisar um pouquinho o que nós vemos hoje, não é? Vemos pessoas que vão para lugares, para denominações, porque lá tem um adivinho, um suposto pastor, um suposto pregador que adivinha a tua vida, que adivinha e tudo. E então, em troca disto, dá lucro. Ele cobra para adivinhar, cobra para fazer as coisas. Então, o que nós vemos hoje se baseia muito nessa passagem. Mas Paulo aqui diz que essa mulher estava possuída de um espírito maligno. Isso tem que nos fazer pensar, analisar um pouquinho. Essa mulher adivinhava, as palavras que ela trazia, essa adivinha que vinha da boca dela, atraía muita gente, como nós vemos hoje em muita religião, convencia muita gente a seguir aqueles dogmas, a seguir aquela religião, a fazer aquilo que era mandado.
Mas a Bíblia está a dizer aqui que essa mulher estava possuída de um espírito maligno. Que o espírito adivinha é um espírito maligno. Aqui. É um espírito maligno. E, infelizmente, nós temos gente que não compreende isto. Vai para lugares porque que adivinham a vida. Quer que lhe adivinham o marido, a família e tal. E quando vai para um lugar e vê adivinha, eu vou profetizar, vou adivinhar, vou fazer. E ela diz, não, aqui tem Deus. Mas Paulo não viu-se. Quando você lê essa passagem, Paulo não viu-se. Paulo viu um demônio. Paulo viu um demônio naquilo. E tem graça. Talvez você fale, não, mas o que eu vi lá, o tal profeta, papai, sei lá, pastor falou, ou apóstolo falou, é mesmo verdade. Mas o que essa mulher falou não era mentira. Olha o que ela dizia. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e ensinam o caminho da salvação. O que ela falou não é mentira. O que ela falou aqui não era mentira. Não se trata de falar a verdade ou mentira. O diabo sabe de coisas espirituais que eu e você não falamos. Lembra que quando o diabo vai ter com o Senhor Jesus no deserto, e Jesus está a ser tentado no deserto, ela não falou mentiras. Aliás, ele falou verdades e depois tentou trazer aquilo que ele queria. Não, ele disse, olha, eu sei que tu és filho do Deus Altíssimo. Olha, se te atirares daqui, está escrito que anjos virão para te segurar. E está escrito isso. Não era mentira. Mas o problema não era isso, o que ele falava. Mas quem ele é, quem é o demônio, quem é o diabo que você não pode confiar, a intenção que está atrás disto. Qual é a intenção? E a intenção aqui é lucro, como muitos desses lugares. A intenção é lucro. É convencer as pessoas a estar ali para ter domínio sobre aquelas pessoas. Não é levá-las a Cristo, mas é que aquelas pessoas fiquem escravas daquela religião, das doutrinas daquele homem, que façam como robôs exatamente aquilo que ele manda e nunca os leva ao Evangelho, nunca os leva a uma dependência de Cristo, a sentirem também a Deus, porque o trabalho do pastor não é prender as pessoas para ela, mas levar as pessoas para Deus, para que essas pessoas sejam livres também em Cristo, que sintam o mesmo que eles sintam, que tenham a mesma intimidade que ele tem com Deus. Então, dizer que eu fui para um lugar e adivinharam, ou o demônio falou, aquilo que o demônio falou é verdade, não é o caso aqui. Não é isso que... E daí? Não é o que você tem que se concentrar. Aqui esse demônio também estava a falar a verdade. Não é o que falam. Então Paulo expulsou esse demônio. Paulo irritou-se com aquele demônio a assistir. E ele não estava a falar mentira, esse demônio. Mas Paulo irritou-se e expulsou. Então, o que nós devemos aprender dessa passagem é que você não deve procurar adivinhas. Você não deve procurar, porque a Bíblia deixa bem claro aqui que podem ser espíritos malignos. Segundo, você não precisa de ter alguém que lhe adivinhe a vida. Você tem a palavra de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus na sua palavra e obedecer. E você precisa ser regenerado em Cristo e não viver de forma alegórica. Não é? Vão te falar uma coisa, você viu uma coisa, te falam outra. É o gato que estava ali era a tia, ou aquilo era inveja, ou aquilo... Não, precisamos ser... Cristo, tem que haver um novo nascimento. Amém? Então, ir para algum lugar onde o demônio tem protagonismo, onde ele é o centro do culto, você precisa entender que isso não é bíblico. Que esses demônios têm que ser expulsos. Que Paulo nem deu ouvidos, mesmo falando a verdade, vinha de um demônio. Então Paulo recusou-se a ouvir ou fazer parte daquele círculo, expulsou o demônio. E é isso que eu e você deveríamos fazer com esses falsos profetas, com os adivinhos, com os lugares onde os demônios têm protagonismo. Devemos seguir a palavra de Deus. Devemos praticar a palavra de Deus. Sermos regenerados em Cristo e andar em Cristo. Amém?
Espero que isso tenha lhe ajudado e se você ainda não entendeu, leia outra vez a passagem para que você nunca mais seja enganado e você possa entender que você não precisa que lhe adivinhe, você precisa de se converter, de se arrepender do teu pecado, você precisa de chamar Cristo para mudar o teu coração de pedra e só aí e então você verá um novo caminho, você vai começar a ver coisas que você nunca viu, porque você vai ser livre, liberto de verdade, por causa de Cristo e da verdade, não porque houve um exorcismo e que um demônio foi expulso, mas porque você conheceu a verdade e ela te liberta do mundo, do pecado, do diabo, da tua carne. Amém? Então, seja bíblico, seja bíblico, vai até Deus. Você não tem força de mudar você mesmo, mas Deus tem. E se você for sincero, humilde, se arrepender, buscar de verdade, Ele virá. Ele virá. Ele disse que vem a todos os corações contritos. Amém? Que Deus abençoe. Espero que você possa entender isso e nunca mais viver nesse tipo de coisa. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.